E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo aqui é dedicado realmente explicar como funciona o meu planejamento alimentar, né? Meu planejamento nutricional, o meu método que eu utilizo com as pessoas que eu acompanho ali e guio a pessoa rumo aos objetivos dela. Então eu vou estar explicando nesse vídeo aqui de forma mais sutil possível, mais objetiva possível para você pegar e entender todo o planejamento ali nutricional, tá? Então você que já recebeu esse planejamento nutricional, vamos abrir ali para você entender que eu vou falando e explicando aqui certinho. Então ali o planejamento alimentar, o planejamento nutricional, a gente tem ali essa tabela. Dentro dessa tabela aqui, tem a primeira coluna. Vem só uma descrição de qual seria a refeição, de jejum, pré-treino, pós-treino, colação, almoço. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de hábito alimentar da pessoa para pessoa, porque eu tento seguir ao máximo um hábito alimentar que a pessoa já esteja seguindo, que é aquilo que já está enraizado nela. Claro que com o tempo, a gente pode tentar mudar um pouco o hábito alimentar, mas eu tento seguir ao máximo que ela já vem fazendo, mas depois a gente pode ir melhorando ali, tá? Então, essas nomenclaturas variam de dieta para dieta, de pessoa para pessoa, tá? Mas enfim, mas sempre tem ali uma refeição de jejum, mas tem gente que já começa com um pré-treino, que eu considero pré-treino, enfim. Mas tem essa primeira coluna. Segunda coluna, muito importante, tá? A gente observar, é o grupo alimentar. Então tem ali, carboidrato, fruta, né? Tem a parte ali de legumes, verduras, enfim, tem vários grupos alimentares, a gente precisa observar bastante essa coluna. E tem aqui a terceira coluna tem o número de porção, né? Matheus, o que seria esse número de porção? Então aqui é uma porção desse alimento que a gente vai falar agora aqui, tá? E às vezes é raro acontecer, mas às vezes eu coloco 2 porções, ou seja, a gente teria que comer 2 vezes aquela quantidade indicada. Não vez de ser uma, então vai ser 2 vezes aquilo. Então se ali na tabela tem para você comer 50 gramas de tal alimento, você vai comer 2 vezes de 50, se tiver escrito 2 porções, ou seja, você vai comer 50 por 50 dá 100, né? Então você comeria 100 daquele alimento, tá? Então esse é o número de porção ali, tá? Exemplo, por que eu boto exemplo de cardápio? Porque aquilo, cada dia a gente não come sempre a mesma coisa. Tem uma certa variação. Eu busco criar um planejamento nutricional que seja viável para a rotina das pessoas, né? Muitas das vezes nossa rotina não é sempre a mesma coisa, tudo bem robotizado. Geralmente a rotina às vezes muda, tudo bem que na maioria das vezes vai ser algo bem parecido, mas não vai ser idêntico. Então às vezes eu tô sempre à tarde no trabalho, exemplo, mas aconteceu alguma coisa que eu vou estar digamos assim, fazendo um afazer lá em outra cidade, exemplo. Aí o que eu vou me alimentar nessa transição, nesse deslocamento? Então, ali tem um exemplo. Então, o que seria esse exemplo? A ideia é ser realmente uma sugestão do que você pode consumir, que através da análise ali eu achei que seria algo legal para você, mas que pode ser alterado, que é isso que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, tá? E depois, essas últimas 2 colunas, né? A gente tem ali a medida do alimento em grama, né? Quando é o alimento ali, e em ml ali, tá? E tem a medida caseira, né? Que a medida caseira é uma medida que a gente consegue utilizar ela quando a gente não tem uma balança de comida ou um copo com a medida em ml, por exemplo, né? Então essa medida caseira é para utilizar quando você está na rua, está no restaurante, está na casa de um amigo, está na casa de um familiar, tal, tudo. Se você quiser seguir aquele cronograma, aí a ideia seria você utilizar essa medida caseira, né? Mas eu recomendo sempre que possível utilizar a medida em grama, porque fica muito mais preciso, porque algumas coisas é relativa. Por exemplo, vou pegar no exemplo aqui que eu abri aqui para falar com vocês. Frango grelhado. Aí eu botei ali, nesse exemplo aqui, 110 gramas, tá? Aí, beleza, você colocando na balança, você vai ter realmente 110 gramas. Mas se a pessoa se guiar 1,5 filé, qual o tamanho do filé que ela está falando? Né? Da quantidade que ela colocou, qual o tamanho daquele filé? Grande, pequeno, tal, tudo, né? Claro que eu posso especificar um pouco mais, mas acaba sendo muito relativo. Então, essa medida em grama, ao meu ver, é algo bem interessante, tá?
Tá, então pronto, isso é essa tabela aqui, beleza. Aí tem aqui a questão da ingestão hídrica, isso aqui vai variar ali de acordo com o peso da pessoa, nível de atividade física, então tem a recomendação certinha, sempre importante que você siga, né? 75% do corpo, da composição do corpo humano adulto é água. Então, por exemplo, se você não está bem hidratado, seu corpo não funciona tão bem quanto poderia, tá? Então é sempre importante você seguir ao máximo essa ingestão hídrica. Eu sempre recomendo a pessoa ou ter um aplicativo de água no celular, que a gente está sempre ali conectado, ou ter garrafa sempre próximo de água para ter fácil acesso se você está ingerindo, né? Para estar facilitando essa ingestão hídrica. Beleza, vamos lá na lista de substituição, né? Então, essa lista de substituição seria qual a ideia? A ideia seria, por exemplo, eu coloquei para você aí um carboidrato. Vou dar um exemplo aqui do carboidrato. Beleza, tem o item carboidrato. Eu botei aqui no que eu estou vendo uma aveia de carboidrato. Mas naquele dia você não quer comer aveia, você quer comer outro tipo de alimento. Você pode substituir por qualquer alimento que esteja aqui no item carboidrato. Qualquer um, mas seguindo, claro, a medida ali que foi pré-escrita, né? Então eu posso comer ali um aipim, eu posso comer ali um arroz, eu posso comer uma bananada, eu posso comer uma barra de cereal, eu posso comer um pão, né, francês, eu posso comer um pão de forma, enfim, eu posso substituir. Não precisa assim sempre aveia, sempre aveia, sempre aveia. Se acabar a aveia e você não tem aveia, você vai deixar de seguir a dieta? Não, você vai substituir, tá? Então, claro, que é sempre importante a gente seguir uma alimentação natural, saudável, né, buscando sempre ali tudo aquilo que a natureza nos proporciona, né? O que a natureza nos proporciona seria o que seria legal para a nossa saúde, né? Então, essa lista de substituição é exatamente isso, mas seguindo o número de porção. Então, por exemplo, eu botei aveia, mas não quero comer aveia, vou comer outra coisa. Então, eu posso escolher qualquer um do item carboidrato, eu posso substituir. Ah, Matheus, beleza, do carboidrato entendi. Mesma coisa eu faço com os outros grupos alimentares. Ah, tem proteína. Beleza, então quero substituir. Não é todo dia que você vai comer frango, por exemplo. Ah, hoje eu vou comer um peixe, uma carne, alguma coisa, vou tomar um whey. E aí? Pode substituir, tá? Então esse ponto é bem relevante, tá? Então é bom a gente observar isso. Você pode substituir por qualquer outro item, tá? E tem as orientações aqui em questão de ingestão hídrica, sugestão de temperos, de óleos, né? Tem tudo aqui certinho. Se você ficou alguma dúvida, me chama no privado, que eu vou estar te explicando, tirando suas dúvidas da melhor forma possível, tá? Então, me manda uma mensagem que eu vou estar te explicando tudo direitinho, tá? E uma observação importante antes de fechar esse vídeo. Matheus, acabou que não quis comer, não quis consumir o carboidrato pela manhã e você colocou para mim. Não tem problema, você pode comer em qualquer outra refeição. Não obrigatoriamente você só pode comer naquele momento, não necessariamente pode comer só no de jejum aquele carboidrato. Não quis comer o carboidrato aqui? Tudo bem, come na janta. 2 carboidratos, um que já está ali e um adicional porque você não comeu de manhã. Só não pode diminuir a quantidade do grupo alimentar e nem aumentar, né? Para não sair, porque tudo isso aqui que foi elaborado aqui para você tem um cálculo por trás disso. Eu calculei a ideia da caloria que eu queria te proporcionar, a quantidade de carboidrato, gordura, proteína, tudo tem um cálculo ali por trás disso e chegou nisso, né? Então, a gente acrescentar e reduzir vai fazer total diferença. Posso temperar, encher de azeite minha comida? Isso já vai interferir na quantidade calórica, ainda mais azeite, que tem muita caloria. Então, tem que ser bem preciso, bem minucioso nessa questão. No privado a gente fala mais. Obrigado pela atenção e vamos que vamos. Conta com o meu amigo, com o meu auxílio e foco nos objetivos. Fui!